educação, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, a educação e a cultura, né? Que vem sendo aí metralhada, especialmente a discussão e do debate em torno da Lei Rouanet. A Lei Rouanet que virou, como eu ouvi outro dia numa entrevista na Rádio Bandeirantes, virou a Geni, né, na parada. Todo mundo joga pedra, joga meleca, enfim, né? E bate em cima da Lei Rouanet desde a campanha eleitoral. No caso do presidente Bolsonaro, a Lei Rouanet vem sendo aí atacada e como sendo uma lei que foi criada para um determinado fim e que acabou sendo distorcida, né? E sendo utilizada indevidamente, né? A gente vai discutir isso com muita calma, né? Muito critério aqui, explicando direitinho os objetivos, né? da Lei Rouanet, quando ela foi criada, enfim, né? E se ela tem realmente seguido aí os seus objetivos iniciais. E as distorções me parece que são evidentes, né? Aconteceram muitas, né? Agora, daí a você modificar por completo, quase, né? Uma série de itens importantes, como o governo anunciou agora recentemente, é algo bastante preocupante, né? Lembrando sempre que a nossa reprise aqui no Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, acontece às 8 da noite, né? Quem vai ajudar a gente nesse debate, nessa discussão, é o produtor cultural, o Jamir Lopes, que vai participar e colaborar com a gente aqui no Ponto de Vista nesta edição de quinta-feira. Tudo bem aí, Jamir? Boa tarde, boa tarde, Marco. Obrigado pelo convite. E vamos dialogar aí com todos e obrigado pelo espaço aí da Santa Cecília TV. A gente fez um convite também a outros produtores culturais, né? Por questão de agendamento, enfim, não foi possível o comparecimento, para a gente ter aí mais visões, além da visão do Jamir, evidentemente, né? Que são importantes também, outros setores da atividade cultural aqui na cidade e na região, e fomos surpreendidos agora há pouco com a recusa de última hora de um outro produtor cultural aqui, que disse que tinha um compromisso urgente, enfim, e não pôde participar conosco, né? Depois não vem dizer que o espaço não é dado, né? A gente, como o Jamir é prova, outros produtores culturais são provas, o Azenha, enfim, né? Outros que participam comumente com a gente, sabem muito bem que a gente abre sempre espaço para o debate, para a discussão aprofundada de temas que são importantes, a Lei Rouanet é um deles, né? Marcos Santana está com a gente lá na ponta, acompanhando sempre as redes sociais, participando ativamente conosco, né? Com as informações, hoje mais especificamente na área cultural. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo. Boa tarde, Jamir. Boa tarde, Edgar Boturão. Boa tarde, especial que nos acompanha em casa. Um tema extremamente importante, porque apesar de muita gente achar que cultura, o fomento à produção cultural no Brasil não é um assunto tão importante assim, ainda assim é um tema que deve ser debatido com muita profundidade, com muita serenidade e sem achismos, com pessoas que realmente entendem do assunto. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa vai ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis também na internet, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Lembrando sempre que a reprise do Ponto de Vista é às 8, né? 20 horas. O programa acaba ao vivo às 14h30. E uma série de questões, uma série de situações podem acontecer na nossa combalida República Brasileira, né? Ontem, na Globo News, o presidente Rodrigo Maia bateu pesado, né? Sem bater pesado, bateu pesado, né? Praticamente disse que o presidente da República, que o governo Bolsonaro não tem agenda, né? Quem assistiu pode confirmar o que eu estou dizendo, né? Foi nítido que ele deixou claro. E que não há um programa de governo, não é uma proposta. Citou Fernando Henrique Cardoso, disse, Fernando Henrique Cardoso, que era um homem muito preparado, né? Tinha uma agenda, uma proposta, enfim, a partir do Plano Real, aquela coisa toda, para diversas áreas de atividade, não é, da República Brasileira, né? E dali chamou aí uma série de partidos que fizeram uma composição com ele a partir daquela agenda, daquele programa de governo dos tucanos, que na verdade, evidentemente, vou repetir aqui, vinha a partir do Plano Real, né, Jamir? A gente sabe muito bem disso, o Plano Real foi um sucesso. Sim. E embalou aí a campanha do Fernando Henrique, que ganhou
no primeiro turno. Depois o Lula, ele não citou, evidentemente, né, porque flagrante oposição sempre do DEM ao PT, mas tinha também uma agenda, enfim, né? E agora o presidente Bolsonaro, claramente colocado pelo Rodrigo Maia ontem na Globo News, não apresenta agenda nenhuma. É o que a gente cobra aqui, né? Que a reforma da Previdência tem a sua importância, né, no orçamento do governo da República, isso acho que todo mundo já entendeu, tá certo? Como é que vai ser feito, se você vai economizar 1 trilhão, se vai economizar 500 bilhões, 800 bilhões, isso aí é uma outra situação, é uma outra discussão ao longo do processo da aprovação da reforma. Será aprovada, né? Acho que desidratada, bem desidratada, né? Tudo foi colocado ali, mas ela vai ser aprovada mais à frente, né? Agora, aquilo que o pessoal vem dizendo, se for aprovada em julho, agosto, o ano acabou, amigo. Acabou. O ano econômico do país acabou. Você só vai pensar e tal a partir de novembro, dezembro para 2020, enfim, quer dizer, é mais um ano que se vai pelo ralo, né? Então, acho que ficou claro aquilo que disse o Rodrigo Maia em relação ao presidente da República, que, na verdade, esse toma lá da cá que o presidente coloca é por conta de uma falta de agenda, uma falta de projeto, uma falta de um programa para apresentar à nação para o país andar. Por aí, né? Por aí realmente, e na parte cultural não é diferente, né? Falta um plano de governo para a cultura, como falta um plano de governo para a educação, como falta um plano de governo para a saúde, né? Então é isso que tem que ser mostrado para a população, né? A reforma da Previdência que você citou, por exemplo, antes de a gente entrar na parte cultural, Boturão, é claro que todo mundo entendeu que ela é necessária para garantir realmente as condições econômicas aí das próximas gerações. Mas ela não pode também só penalizar os mais pobres, né? A situação dos militares não pode ser privilegiado essa categoria, parte dos juízes, a própria aposentadoria de políticos. Então, é claro que esse pessoal representa uma minoria em a par de custo, mas é uma aberração a gente tirar ainda mais de quem já está sacrificado, que é o pessoal mais carente, mais pobre, o produtor rural, e continuar as aposentadorias milionárias especiais, daí filha de juiz que não é casado a vida inteira, fica ganhando salários de mais de 30 mil por mês, né? Os militares também têm condições muito diferentes do pessoal civil, né? De aposentadoria. Então, isso que faz o povo mais consciente a perder a credibilidade por esse governo, por falta de proposta, por falta de plano e por privilegiar somente quem já tem muito no Brasil. A eleição foi bastante clara que o pessoal não queria mais, né, o PT e estava muito alarmado com toda a parte de escândalos de corrupção que saiu bastante na imprensa. Mas não queria colocar alguém tão incompetente, sem plano e que até agora não disse a que veio, simplesmente. É verdade, né? Acho que ficou claro, né, a postura do Rodrigo Maia em relação ao governo Bolsonaro, e a gente aqui cobra o quê? Exatamente isso, né? E foi cobrado do ministro Paulo Guedes na semana passada, no mesmo programa da Globo News, né? Central Globo News, eu acho, né? Vem depois do Jornal das 10, né? É um horário até muito interessante, 11 da noite, 11 e pouco da noite, enfim, dá para a gente acompanhar bem esse tipo de conversa. Foi cobrado do Paulo Guedes, quer dizer que é só a Previdência, não tem um outro caminho, uma outra possibilidade de se atrair novos investimentos, demonstrar, né, aos principais investidores, aos grandes empresários, enfim, que a reforma será aprovada e que será um benefício ao país, depois será feita a reforma tributária para dar um alívio maior aos empresários, enfim. Acho que o Rodrigo Maia, com todos os defeitos que ele tem, enfim, é o que ele diz. O que é a nova política, afinal? É não fazer nada? É ficar sentado lá falando que o PT estragou o país, que a roubalheira do PT... Isso já foi, gente. O PT está fora há 3 anos, né? É hora de se abrir uma luz aí no final do túnel para a gente saber para onde vai. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer, né, Santana? E o que é mais preocupante ainda, Edgar Boturão, é que o governo Bolsonaro apresentou uma proposta de reforma da Previdência e vários parlamentares e várias pessoas da imprensa procuraram informações para saber os estudos que baseiam a necessidade dessa proposta,
e o ministro Paulo Guedes vetou a divulgação dessas informações, né? Quer dizer, pede para votar alguma coisa que não se sabe exatamente do que se trata, né? Então, e a gente percebe cada vez mais uma diferença muito clara entre o que o governo Bolsonaro imagina que seja e o que ele realmente é. Essa percepção acaba sendo transmitida nas pesquisas de aprovação do governo Bolsonaro, e cada vez mais a gente percebe que essa popularidade que lhe concedeu a vitória nas urnas, essa popularidade cada vez mais ela vai sendo atingida. 51% das pessoas que responderam à pesquisa do Ibope disseram que confiam no presidente. Mas eu fico em dúvida se essa pesquisa realmente reflete, se as pessoas realmente sabem o que está acontecendo com o governo Bolsonaro, porque o item mais aprovado, mais bem avaliado do governo Bolsonaro nessa pesquisa é a educação. Segunda, né? Segunda. A segunda, Primeira é segurança. Primeira segurança e segunda é educação. E a educação, a gente percebe aí que é um caos completo, uma grande turbulência. O ministro já foi demitido, o novo ministro assumiu, mas ainda assim não conseguiu mostrar a que veio, não conseguiu apresentar uma proposta, um plano de educação para o Brasil. Os conflitos internos entre a ala olavista, a ala dos militares e a ala dos especialistas do Centro Paula Souza continua ainda. Isso não chega ao povão, né? Isso não chega ao povão. A percepção então, que as pessoas têm é que o governo Bolsonaro vai muito bem, obrigado, mas a partir do momento de que a realidade começar a confrontar os brasileiros, o dólar nunca esteve tão alto desde outubro do ano passado, quer dizer, indica uma grande insegurança do que pode vir por aí. A proposta da Previdência Social apresentada pelo Bolsonaro parece que é a bala de prata para resolver todos os problemas, mas as pessoas vão começar a perceber que só isso não basta, como você bem observou, Edgar Buturão. As pessoas querem saber o que mais, né? O que mais pode ser feito para melhorar as condições de emprego, as condições da economia do Brasil, e aí sim nós teremos um cenário melhor. Mas enquanto isso aí, o que resta apenas são incertezas. Incertezas, né? E como a gente cobra aqui, quando você assume um novo governo, né? Existe um noivado, uma lua de mel, enfim, porque é uma confiança no que aquele novo governante vai trazer em termos de projetos, programas, enfim, uma luz no final do túnel, como eu falo sempre aqui no ponto de vista. Bolsonaro não faz isso. Só fala da história da nova política e que é a velha política, e o Rodrigo Maia, com todo o direito que lhe cabe como presidente da Câmara, perguntou ontem, até agora não entendi o que é a nova política ou a velha política. Agora foram liberados 40 milhões de reais para cada deputado que votasse a favor para levar, né, aos seus estados, né, enfim, seus municípios, claro, porque tem eleição municipal ano que vem, o cara quer ajudar a fazer um viaduto, uma ponte, um túnel, ou inaugurar uma escola, novos postos de saúde, essa coisa toda, e quer sair na foto, do lado do prefeito, do lado do governador, né? Evidentemente. Muitos serão até candidatos a prefeitos, né? Nas várias cidades brasileiras. Enfim, está feito aí o registro, né? E acho importante a gente bater sempre nisso, porque é uma questão que nos aflige a todos no nosso dia a dia. Mas, Jamir, vamos falar então sobre o lado cultural, né, que é, claro, a especialidade aqui, o objetivo maior do programa, e especialmente a Lei Rouanet, né? Só para esclarecer direitinho, o pessoal conseguir entender um pouco melhor, a Lei Rouanet foi criada há quanto tempo e o objetivo era incentivar a cultura em geral, os eventos culturais, as produções culturais pelo país afora, né? Sim, a Lei Rouanet, Buturão, foi criada em 1991, né, em pleno governo Collor, né? Então, é uma lei altamente liberal, que foi criada com a ajuda do mercado para atender às demandas de desenvolvimento do mercado, né? Por isso que soa bizarro, soa absurdo, né? Quando, né, pessoas próximas ao governo e o próprio presidente Bolsonaro, né, taxa a Lei Rouanet como uma lei panfletária de esquerda, uma lei comunista, porque como assim foi o Fernando Collor de Mello que né, sancionou, era o presidente, fez essa lei é altamente liberal, atende aos interesses do mercado, né? Para complementar o que você está dizendo, o Odilon Wagner, ele preside um sindicato, enfim, que eu não vou saber agora explicar o que é, um sindicato ligado à área cultural, enfim,
que tem uma participação efetiva nesses debates, nessas discussões. Numa entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, que eu vi na segunda-feira, ou na terça, estou lembrado agora, ele deixou claro o seguinte, que o PT perseguiu insanamente a Lei Rouanet. Sim. Os governos do PT. Quer dizer, não tem relação nenhuma essa conversa. Realmente é mais um dos muitos absurdos que são ditos, né, pelo próprio presidente, por pessoas ligadas a ele e pelo exército aí de compartilhamentos via redes sociais e WhatsApps da vida, porque isso virou um sistema de comunicação à parte, né, do mundo real, né? Mas como a gente está falando, a Lei Rouanet, então, ela existe há 27 anos. Né? Foi feita uma pesquisa muito séria, Boturão, pela Fundação Getúlio Vargas no ano passado, no segundo semestre, e foi divulgada em novembro de 2018, né? Justamente comprovando os efeitos positivos da Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo federal. Como existe lei de incentivo para outras áreas, existe lei de incentivo para a área automobilística, existe lei de incentivo para a parte de saúde, para a parte de comércio. A Lei Rouanet representa só 0,6% do que o governo investe e deixa de arrecadar através de lei de incentivo comparado com as outras áreas. Porque não tem só a lei de incentivo para a cultura, tem para a parte de comércio, a parte de educação, a parte de saúde, que na verdade potencializa mais a saúde privada, inclusive. Só que, não por acaso, né, sempre a Lei Rouanet, por se tratar de cultura, que ela é demonizada e é cobrado contrapartidas muito maiores, né, por ser da área cultural. Mas uma recente pesquisa, então, na Fundação Getúlio Vargas, do ano passado, comprovou que a cada R$1, né, captado, investido via Lei Rouanet, ele volta para o próprio mercado 1,59%, ou seja, a Lei Rouanet, ela dá muito mais lucro, ela beneficia, ela movimenta o mercado do que o custo que ela tem, né? Ela acaba gerando mais 59% de outros impostos dentro da cadeia. Por quê? Porque quando se realiza um festival de música, um grande espetáculo teatral, toda uma cadeia de setores é potencializada. Né? Filme, o festival de cinema, toda uma cadeia ela é potencializada, a parte de transporte, a parte de hospedagem, a parte dos restaurantes, né? No cinema, por exemplo, um filme, né? O que gera de recursos, né? E o que gera de movimentação em torno daqueles locais. Sim. Onde a equipe toda vai se basear para gerar a produção, enfim, né? É algo assim incompreensível. Então, a Lei Rouanet, ela gera muito mais recursos do que ela gasta de fato, né? Mas o foco sempre é na cultura, evidentemente, né? O foco sempre é na cultura e na educação, né? Porque a educação... A cultura faz pensar. Justamente, é a educação de qualidade e a cultura que faz pensar, não faz obedecer. A educação de qualidade não faz obedecer, a cultura nunca fará obedecer. E parece que essas pessoas que, né, são baluartes aí do retrocesso, o que eles querem justamente que só o povo não pense. Né? É por isso que, não por acaso, que é uma outra fase de comunicação social que existe, né? Cada vez mais forte atualmente. Existe, como a TV Santa Cecília, as outras TVs, tem os jornais de todo o Brasil, tem as TVs de todo o Brasil, que são órgãos respeitados, né, com credibilidade e que tem um jornalismo sério durante anos. E existe, que isso está cada vez mais influenciando o pensamento das pessoas, toda essa parte que ainda é incontrolável de produção de memes, de postagens em Instagram, Facebook, em WhatsApp, né? Que demonizam artistas, que demonizam pessoas, né? E não por acaso,
de 2017 até agora, justamente esses memes e essas postagens, os campeões é na área de educação e na área de cultura. É o kit gay, é a mamadeira erótica, é a mamata, daí colocam lá a foto de um Caetano Veloso, de um Chico Buarque, vai acabar a mamata da Lei Rouanet. Caetano Veloso e Chico Buarque, os dois dos maiores compositores e artistas brasileiros que é reverenciado em qualquer lugar do mundo. Vai depender de Lei Rouanet. Esse é um detalhe importante que a gente pode discutir aqui com mais calma, com o bloco estourado, né? Para a gente entender um pouco melhor a participação dessas grandes estrelas que são acusadas exatamente de deturparem aí o objetivo da Lei Rouanet. Vamos para o intervalo? Já a gente volta para falar sobre esse tema também. Muito bem, Jamir Lopes está conosco aqui na sequência do Ponto de Vista, ele que é um dos mais atuantes produtores culturais aqui da região, o Marco Santana atento aí às redes sociais, né? E o tema é a Lei Rouanet, né? Especialmente essas modificações anunciadas recentemente, publicadas pelo Ministério da Cidadania, porque a cultura perdeu o status, né? De ministério, também debatemos, discutimos isso aqui quando foi anunciado pelo Presidente da República. E devagarinho as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, pelo menos a impressão que a gente tem, né? Fechamos o bloco passado falando exatamente dessas estrelas, né? Que são hoje satanizadas, aí, demonizadas, porque pegam dinheiro público para fazer shows, isso aqui, Caetano Veloso, Chico Buarque, próprio Roberto Carlos não é citado, enfim, mas é uma dessas grandes figuras, Ivete Sangalo, enfim. Esses nomes de atores consagrados, né, que estão sempre na mídia, que são conhecidos internacionalmente, né? Então, deixar o Jamir aí, o Santana também fica à vontade, para falar um pouco sobre esse tema. Dizer que o Caetano Veloso precisa, o Chico Buarque precisa da Lei Rouanet é um pouco demais, né? É um absurdo que acaba colando, né, essa ideia para o cidadão comum, né? E a grande confusão que se faz também, Boturão, é que a Lei Rouanet, na verdade, ou agora com uma mudança, a Lei de Incentivo à Cultura, é apenas uma chancela do governo, é apenas um carimbo que o governo dá para o produtor cultural, né, para estar buscando os patrocinadores junto ao mercado, né? E quem define, na verdade, os projetos que vão ser contemplados pela Lei Rouanet é o mercado, se o mercado achar atraente o projeto cultural. E a grande empresa pode estar até 4% do seu lucro, ela pode estar direcionando para projetos culturais no seu território, na sua região. É assim que funciona a Lei Rouanet. Então não tem transferência de dinheiro do orçamento do governo direto para artista nenhum, direto para projeto cultural nenhum. É apenas uma chancela, um carimbo para que o produtor cultural bata de porta em porta de cada grande empresa, né, do seu território, do seu estado, para tentar viabilizar o seu projeto cultural e que normalmente tem toda uma regra de contrapartida social, de contrapartida ambiental, de democratização do acesso. Por exemplo, você vai realizar os seus eventos, enfim, você procura uma empresa e fecha com a empresa R$10 mil. R$10 mil, o Jamir cobre o evento, os custos, enfim, tira lá um lucrinho, essa coisa toda. 4% desse valor serão abatidos no imposto de renda desse empresário. Sim, e também a Lei Rouanet ela trabalha também com pessoa física. Mas é bom deixar claro, é o empresário que vai bancar, esse empresário que vai bancar a produção cultural realizada pelo Jamir, o exemplo que nós estamos dando aqui. Isso, né? E por exemplo, também a pessoa física, por exemplo, Edgar Boturão, daí quer apoiar um projeto cultural na cidade. Daí, no caso de pessoa física, são 6%. Daí 6% daquele imposto que a gente paga para o governo e não sabe qual é o uso desse imposto, né, o que ele vai ser utilizado de fato, você direciona para um projeto cultural. Qualquer cidadão pode fazer isso. É um projeto cultural que você tem mais afinidade e vai estar ajudando a que esse projeto aconteça. Então, a Lei Rouanet, ela pega uma parte de isenção de impostos, tanto da pessoa física, né, tanto da pessoa jurídica, que são as empresas, né? Mas não existe transferência de dinheiro do governo diretamente para o projeto cultural e diretamente para artista. Por isso que é um absurdo, né? Quando se coloca, é claro, grandes estrelas da MPB ou atores consagrados como Wagner Moura, Marieta Severo,
Lázaro Ramos, a mamata vai acabar, naqueles memes lá, a mamata vai acabar. É óbvio que esses artistas nunca dependeram e nunca dependerão de Lei Rouanet. Fazem isso, né, para estar realmente caluniando e demonizando a classe artística e a cultura em nosso país, e com os objetivos que a gente sabe qual é. Né? Diga, Santana. Então, na verdade, o que o governo Bolsonaro propõe aí usa um pretexto para, na prática, acabar com a Lei Rouanet, né? Que ele diz que quer acabar com as distorções. No passado, realmente, aconteceram algumas distorções, sim, né? Chegamos a ver festa de casamento ser patrocinada pela Lei Rouanet. Quando ministra da Cultura, a Marta Suplicy, ela chegou a aprovar incentivo cultural para o Cirque du Soleil, da cultura francesa ali. Eu lembro disso. Né? Deu uma confusão. Vários outros casos assim, né? Mas a grande maioria dos projetos culturais, eles realmente têm sim um interesse público, além de permitir que aquele grupo de artistas ali consiga promover o seu espetáculo de dança, de teatro, de circo, de música e assim por diante. Ele tem um objetivo também muito importante, que é de formar públicos, né? Dar oportunidade às pessoas que não teriam condições, numa situação normal, de ter acesso a um produto cultural de mais qualidade. A partir do momento que esse evento ele tem um patrocínio, ele tem um incentivo, mais pessoas têm oportunidade de ver, né? Então, na prática, quando se fala para acabar entre essas distorções, que é curador de cabeça, cortou na cabeça do paciente. Enquanto, na verdade, nós temos sim que fiscalizar o critério de aprovação desses projetos culturais, porque também tem o outro lado, né? Porque muitas empresas, num passado recente, aproveitavam até a própria lei de incentivo cultural para patrocinar alguns produtos culturais, livros, né, exposições, que na verdade era uma peça de marketing da empresa, né? Elas queriam fazer aquele marketing social utilizando dinheiro público. Então esse tipo de distorção realmente... É um caso da primeira-dama do Estado aí, né? Também, né? Queria uma exposição em Miami, né? Isso, é. Então, acho que não conseguiu, né? Não conseguiu, mas esse tipo de coisa que a gente não pode admitir, porque apesar de ser renúncia fiscal, trata-se de dinheiro público, ele tem que ter uma fiscalização. Então, os critérios para aprovação desses projetos, ele tem que visar sempre o interesse público, na formação de novas plateias, dar oportunidade a artistas em começo de carreira e assim por diante. E não cortar a cabeça do paciente para pretexto de curador de cabeça. Agora, o valor máximo de captação, a gente tem aqui, Jamir, Sim. Projeto inscrito, captação por projeto inscrito passa a ser de R$1 milhão, né? Ao invés de 60 milhões que era anteriormente. Como é que é isso aí? Porque as pessoas dizem, os caras iam lá buscar 60 milhões e tal. Né? Não é nada disso, né? Não, veja só, a maior parte dos projetos, né, essa instrução normativa que saiu ontem, foi publicada ontem pelo Diário Oficial da União, né, modificando a Lei Rouanet e dando nova denominação, que é a Lei de Incentivo à Cultura, o Butarão. O item principal é baixar esse teto de 60 milhões, o máximo de captação para o projeto cultural, para 1 milhão. Mais de 90% dos projetos culturais não vai ter alteração, impacto algum, né, referente a essa mudança. O que é um projeto de 60 milhões? Um filme? Filme e essa instrução normativa vai matar principalmente, né, a chamada Broadway brasileira, né? Que Rio e São Paulo, nos últimos anos, né, teve um boom da parte do teatro musical. Né? Então, foram espetáculos da Broadway que foram comprados direitos e foram adaptados aqui para o público do Brasil, e espetáculos que foram concebidos, foram, né, roteirizados aqui mesmo, em homenagem a grandes nomes, a Elza Soares, né, ao Wilson Simonal, ao Chacrinha. Então, as grandes empresas de teatro musical estão sediadas ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Na verdade, o impacto negativo que vai ter essa nova orientação aí do governo no financiamento da cultura, a mudança da Lei Rouanet, é que vai acabar com o teatro musical, porque essa indústria do teatro musical que foi acontecendo no Brasil, ela emprega
em cada espetáculo, centenas de bailarinos, de atores, iluminadores, coreógrafos, cenógrafos. É uma gama de profissionais muito grande, com um figurino altamente bem acabado, caro, e que precisa de muitos meses de preparação, muitos meses de ensaio para fazer um Fantasma da Ópera, um Rei Leão, para fazer um grande musical com uma qualidade, né? Precisa de muitos meses de ensaio e muitos profissionais envolvidos. Aí essas empresas precisam, esse 1 milhão será insuficiente, evidentemente, né? Então, de impacto negativo que essa mudança da Lei Rouanet vai estar acarretando de forma instantânea, é acabar com esse mercado de grandes musicais no Brasil, e que justamente vai penalizar Rio e São Paulo. E justamente são as áreas da economia da cultura que mais emprega a gente. Ou seja, é uma norma que vai aumentar ainda mais o desemprego, né, da área de cultura e afins, essa mudança. De forma prática... Qual é o sentido disso? Porque 60 milhões de reais, suponhamos, eu acho que não chega... Não chega. Suponhamos que haja um evento, um espetáculo que chegue a esses valores, né, como o Jamil está colocando aqui. É difícil, muito difícil no Brasil, mas suponhamos que aconteça, né? Então, a gestão aí do espetáculo, enfim, vai captar recursos através da Lei Rouanet e chega aos 60 milhões. 5, 6 empresas de porte, enfim, colaboram lá e tal, e chegam a esses valores, né? Aí 6%... Não, 4%, que são empresários, né? Pessoa física é meio complicado. 4% disso será abatido no imposto de renda dessas empresas, né? Se fosse 10%, seriam 6 milhões. 4% dá o quê? 6 vezes 4, 24. 2.400, não é isso? 2.400, 2 milhões e 400 mil reais, né? O governo, o que achar que é muito, é isso? Ficar dando esses abatimentos aí e abrindo mão desse tipo de arrecadação, porque isso não é abrir mão, pô, isso é um investimento, né, que se faz na área cultural do país, né? Justamente. Graças a Deus, ainda bem, né, porque os produtores culturais, até da forma que o tema cultura, né, está sendo trabalhado pelo governo que ganhou as eleições, né? Desde o ano passado, a gente até esperava, os artistas, os produtores, que essa instrução normativa fosse até bem pior, né? Ainda bem que ela não atinge, por exemplo, né, esse teto de 60 milhões, senão seria realmente impossível. Não só o mercado do teatro musical acabaria, mas seria impossível fazer uma reforma de um equipamento histórico, por exemplo. Seria impossível manter durante o ano inteiro uma orquestra sinfônica, a manter equipamentos culturais funcionando. Então, entra nas exceções dessa norma, que pode passar de 1 milhão, né? Porque não se paga, não se mantém uma orquestra, uma USESP, por exemplo, né? A USESP tinha uma polêmica danada na época do maestro Nestlin, né? João Nestlin, né? Ele ganhava 100 mil reais por mês, né? Sim. E aí era uma confusão danada e foram várias vezes cobrando do então governador Mário Covas, né? Pô, o Covas dizia, pô, vem cá, amigo, você sabe quem é João Nestlin? O que representa o João Nestlin no mercado internacional não é o Estado que está pagando 100 mil para ele, é uma fundação que faz a captação dos recursos para a USESP e gera em torno disso o salário dele de 100 mil, senão ele vai embora. Qualquer orquestra do mundo quer o Nestlin lá e tal, né? E o Alckmin explicou isso várias vezes, Serra também explicava, batiam nisso, enfim, né? Mas eram homens que tinham uma visão diferenciada da cultura, né? Até o Covas foi homenageado agora recentemente na Sala São Paulo, né? Sim. Mais uma reforma que ela passou, ele que acabou, no governo dele, recuperando, né, essa sala, que é uma sala de espetáculos assim, extraordinária, né? Diga, assim. Agora, o Edgar Buturão, o Jamir, essa mudança na lei de incentivo cultural, pelo menos um lado positivo tem, que aquelas pessoas que ficavam na internet ali satanizando a lei, vão deixar de falar errado, né? Não vão deixar de falar Lei Rouanet, né? Tem gente que falava Lei Rouanet em vez de Lei Rouanet. Agora, outra coisa interessante é que a pretexto de disciplinar a situação do mercado cultural, do fomento cultural, essas mudanças aí deixaram de fora as fundações e institutos ligados a empresas do mercado financeiro. Muitos bancos
eles criam uma entidade ali para realizar alguns eventos, exposições, publicações, mas uma boa parte dessas empresas financeiras aí, na prática, elas usam o dinheiro público, por intermédio da renúncia fiscal, para fazer o seu brinde de fim de ano, fazer o seu coquetel para os seus clientes, para a sua rede de relacionamentos. O interesse público desses eventos é muito questionável. Evidentemente, muitos bancos, muitas empresas que têm institutos, têm fundações, realizam muitos eventos importantes, publicações, exposições, assim por diante, que são realmente relevantes para dar oportunidade ao grande público ter acesso a obras de arte. Mas existem sim distorções que essa mudança na lei de incentivo, elas não corrigem. Agora, Jamir, aqui diz o seguinte também, né? O valor máximo por empresa, não sei se você atua pessoa física ou jurídica. 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 Então é o seu caso, né? No setor cultural, que também era de 60 milhões, passa para 10 milhões, né? Não é... Uma coisa que é importante falar, Boturão, vê só, já que nosso público é aqui da região da Baixada Santista, né? Essa mudança da Lei Rouanet, ela praticamente vai ter impacto zero aqui na região. Por quê? Porque os projetos culturais, né, que acontecem na nossa região, quase a totalidade deles, estão bem abaixo desse patamar de 1 milhão. Se a gente pegar o Santos Jazz Festival, né, que eu idealizei junto com a minha parceira Denise Covas e a gente há 8 anos faz essa grande produção aqui na nossa cidade, né? Pegar o Santos Jazz Festival, a Tarrafa Literária, o FECET, que é o Festival de Cenas Teatrais, né? Eles não chega nem a metade o valor que é chancelado pelo Ministério da Cultura. Não chega nem a 1 milhão por projeto. Por ano, para que a gente possa... Ou seja, não corre risco nenhum. Não corre risco nenhum, não tem alteração alguma. O único projeto assim, da região que tem um custo maior, que a gente sabe disso, né, é a encenação de São Vicente, que em alguns anos eles utilizaram a Lei Rouanet. Aí extrapola um pouco de 1 milhão. Mas é uma produção... É uma mega produção. Mega produção. Aí é realmente o único impacto, o único produto cultural, o único evento, né, cultural que pode ser atingido com essa mudança da Lei Rouanet que foi publicada ontem, é a encenação de São Vicente. Os outros projetos, de forma nenhuma. E é importante a gente reafirmar, Boturão, que veja só, sem a Lei Rouanet em nossa cidade, a gente não teria a reconstrução do Teatro Guarani, da Casa do Trem Bélico no Centro Histórico de Santos e do próprio Teatro Coliseu, que utilizou verbas via Lei Rouanet na época, e também do Casarão do Valongo, que virou Museu Pelé, né? Sim. 100% dessa restauração de equipamentos muito importantes para a história da nossa cidade foram viabilizados via Lei Rouanet com o dinheiro de empresas, né? Então, a gente não pode satanizar algo que é uma solução para o setor cultural e movimenta toda uma economia. Por exemplo, a gente sonha que em breve seja utilizado até a Lei Rouanet para fazer um projeto para o roteiro de Santa Catarina, que há muitos anos ali está numa situação ruim e precisa ser, né, restaurado, precisa ser revitalizado. Os técnicos, por exemplo, da prefeitura poderão fazer projetos para revitalizar essa área tão importante onde nasceu a cidade, onde Brás Cubas viveu. É um exemplo, é uma possibilidade, porque não dá para depender só do dinheiro do orçamento público municipal ou do Estado. Precisa ter leis que incentive a produção cultural na cidade, no Estado e no país. E a Lei Rouanet, ela causa muito mais benefícios do que custo, porque está comprovado pela Fundação Getúlio Vargas que 59% a mais do que ela acaba pegando de isenção fiscal, ela acaba movimentando a mais 59% o mercado, gerando outros impostos. Um conceito errado, né? Ou falta de conceito, né, de cultura que a gente tem aí no Brasil, especialmente em algumas figuras, aqui em Santos mesmo, né? Muita gente que cobra lucro do Museu Pelé, porque tem que dar, o Museu Pelé dá prejuízo, isso e aquilo. Em nenhum lugar do mundo se faz museu com o objetivo de obter lucro, né? Você vai criar aquele museu para transformar aquilo numa visitação pública, em objeto de estudos, né? E oferecer aos interessados, né, a memória
e o que ficou da história, né, daquele local, daquela figura que está sendo colocada ali. O Pelé está vivo aí, gente, graças a Deus, 78 anos, né? Sim. Mas um dia ele vai partir, né, como todos nós, né? E vai ficar aí o legado, né, lá no museu, enfim. Agora precisa trabalhar aquilo, né, com inteligência, com calma. Não ficar se cobrando aí, como se fala, que o Museu Pelé é um prejuízo. Calma, o Museu Pelé tem 4 anos aí, 5 anos, né? Qualquer coisa assim. É um exemplo que eu estou dando. Uma visão equivocada, totalmente errada, que as pessoas têm dessa coisa chamada cultura, né? Um break e voltamos já. Muito bem, estamos na sequência aqui do ponto de vista, né? E falando sobre a Lei Rouanet, e um dos itens interessantes aqui, até o Jamir Lopes citou essa questão regional, né? Diz aqui essa nova, um dos itens dessas modificações todas na Lei Rouanet, né? Alcançados os limites de projetos previstos, máximo de 4 por pessoa física, 16 por empresas, é possível aumentar em até 50% os realizados na região sul, do Espírito Santo, e em Minas Gerais, em até 100% nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Eu duvido que isso vá realmente acontecer, né? Que como nós debatemos aqui, né, Jamir, você falou até no bloco anterior, a grande concentração dos principais projetos culturais, os musicais, essa coisa toda, né, está no eixo Rio-São Paulo, porque é onde estão os principais patrocinadores, né, as grandes empresas do Brasil. Então, infelizmente, é uma concentração de renda, né, uma concentração de movimentação econômica, né? No sudeste do país, né? O Rio de Janeiro hoje nem tanto, né? Porque a situação lá anda brava. Mas em São Paulo, né? Parte de Minas Gerais, Goiás também, né? Mato Grosso, enfim, o agronegócio, essa coisa toda, né? Mas São Paulo e Rio de Janeiro realmente concentram esses espetáculos. Mas será que essa lei realmente, essas modificações realmente vai levar esse incentivo aí para o sul, para o nordeste, norte, enfim? Olha, Boturão, com certeza não, porque é um problema antigo da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura, a concentração de recursos no eixo Rio-São Paulo por esses motivos óbvios que as grandes empresas estão nessa região, né? Uma forma do governo tem para descentralizar, né, os recursos da cultura, fortalecer o Fundo Nacional de Cultura. Esse é o mecanismo legal que já existe, né, ideal para fortalecer a cultura da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, que são regiões que, comparado com o Sudeste, né, consegue arrecadar menos patrocínios para projetos culturais, né? Lendo, né, na íntegra, né, essa questão normativa, né, tem esse item realmente, essa preocupação com a descentralização, que é positiva, porque ela existe, é um dos problemas referente à Lei Rouanet, né? Só que não é a Lei Rouanet que vai estar conseguindo dar conta de resolver esse problema, porque sempre as empresas vão querer patrocinar projetos na sua região, no seu território, e a concentração maior de empresas que existe é aqui na região Sudeste, né? Então, o governo, na verdade, que tem que fortalecer o Fundo Nacional de Cultura para poder criar editais específicos para essas regiões, para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Sul, para equilibrar melhor o fomento da cultura nacional. Diga, Santana. O Sidney Jesus Salani acompanha a gente aqui, ele diz que o programa está muito bom, mas ele questiona... Obrigado, hein? Um abraço. Ele questiona os valores pagos para cantores famosos, por exemplo, 60 mil reais, que ele acha um absurdo. Quanto? 60 mil reais. 60 mil reais? Pela Lei Rouanet. Para cantores, né? Por quê? Para contratar um show de um cantor famoso? Isso, usar a Lei Rouanet, enfim, né? O Jamir explicou há pouco, né? Não funciona bem assim, né? Não funciona assim, né? Qual o nome dele, Santana? É o Sidney. Sidney. Não funciona bem assim, não funciona assim a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet, como eu tinha explicado anteriormente, ela não transfere dinheiro do orçamento, dinheiro do governo, direto para nenhum cantor, direto para nenhum festival, né? Um projeto que é cuidadosamente elaborado, com planilha, com itens de custo, que é analisado e chancelado pelo governo, carimbado hoje, né, Secretaria Especial da Cultura, já que foi extinto o Ministério da Cultura, né, para, a partir daí, a produção desse artista ou a produção de um festival poder pegar os apoios, os patrocínios. E existe também algo
na lei que se manteve, né, são os artigos diferentes, o artigo 18 e artigo 26. Normalmente, os festivais, né, por exemplo, na parte de música, para ter 100% de abatimento para as empresas que investem, a empresa patrocinou com 100 mil um projeto. Para ela poder descontar justamente esses 100 mil do imposto de renda que ela vai pagar ao governo, precisa estar enquadrado o projeto cultural no artigo 18, que contempla somente a música erudita, música instrumental, jazz, blues, só alguns estilos musicais, né? O chorinho, só alguns estilos musicais que têm mais dificuldade na parte de mercado de captar recurso que pode entrar nesse artigo 18. Música, por exemplo, sertaneja, que está na moda, o funk carioca, o samba, o pagode, esses itens até pode ter a chancela, se o projeto for aprovado da Lei Rouanet, mas o investidor, o patrocinador, ele não consegue ter 100% de retorno no valor investido. No máximo, ele consegue ali 70% e dependendo muito do projeto. Então, a maioria dos projetos de música de massa, de música mais popular, nem tem essa chancela da Lei Rouanet. Então, é mais uma das inverdades que essa toda a rede de comunicações, de memes, de fake news, de turminha de WhatsApp, de rede social, cria, e as pessoas acabam tendo isso como uma verdade que realmente não Cinema brasileiro, por exemplo, que deu uma subida de patamar de alguns anos para cá, né? Especialmente com a entrada da Globo Filmes, enfim, né? Você vê um monte de globais hoje participando de filmes e essa coisa toda. Eles também utilizam a lei do audiovisual. Né? A lei do audiovisual. Agora, tudo bem, vamos combinar que 60 milhões talvez seja um valor fora e tal, mas metade disso, 30 milhões para você produzir um filme, um Tropa de Elite, por exemplo. Estou exagerando? Eu sei que você não é um especialista no assunto, mas realmente para cinema os valores são enormes. São caros, né? São caros porque, além de toda a estrutura de câmeras, de profissionais, né, e direção, muitas viagens, né, porque tem locação, né, os locais e todo o apoio que é necessário para ter uma produção cinematográfica é muito cara, né? Nos últimos anos, no Brasil, a gente teve um grande incremento ao cinema, é por isso que várias centenas de produções de qualidade, né? Existe um mercado hoje muito forte do cinema nacional e que, para complementar esse mercado, aqui deveria de ser como a Argentina, de ter uma regra, né, de salas mínimas de cinema que passassem essa produção do cinema nacional, que é muito boa, porque também não adianta só produzir bem e com qualidade e depois ter poucas salas para estar exibindo esse material, né? Então, na área de produção cultural, uma das mais caras, que mais realmente necessita de recurso, é claro que é o cinema e justamente o teatro musical, porque... Ou seja, a produção brasileira, cinematográfica brasileira vai empobrecer gravemente, né? Tem um dado aqui que eu gostaria de passar para vocês aqui. Que vai limitar, se não estou enganado, essa produção vai ser limitada a 10 milhões, então. É isso? Porque, sobre o cinema, a gente está aguardando, né, que o ministro Osmar Terra, né, da Cidadania, isso, ele se posicione referente ao fomento ao cinema, que por enquanto está parado, né, mas nessa instrução normativa que foi colocada, ela nem coloca a parte de cinema como uma exceção, né, nem dá maiores detalhes referente à parte de cinema, que realmente é um mercado à parte e merece muito diálogo, coisa que não teve antes de ser publicada essa instrução normativa com o setor cultural, para medir os impactos, né, de qualquer mudança que tenha para um mercado que emprega muita gente, né, e que é essencial para a cultura do nosso país, né? Diga, Santana. Eu quero compartilhar aqui uma informação que é a Beatriz Segner, que é uma grande diretora de cinema brasileira, que eu tenho o privilégio de ser minha amiga.
ela diz o seguinte aqui, que das 2.957 salas de cinema no Brasil, 2.700 estão exibindo Os Vingadores dos Estados Unidos. Por quê? Porque não existe espaço para a produção brasileira de cinema, né? Então, é mais do que importante dar estímulo para a produção nacional, até para formar novos públicos, né? Eu torço desesperadamente para que esse vilão novo aí dos Vingadores matem todos eles, né? Ter meu sonho encantado de uma noite de verão, né? Agora já estamos no outono. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu detesto esses Vingadores todos, esses heróis todos aí. Para mim é só o Batman que ficaria, tá certo? Que é um ser humano, né? E eu tomara que eu não sei o nome desse eu fui porque minha mulher gosta e tal, eu acompanhei ela no último filme, o cara quase derrotou todos, né? E me frustrou um pouco na reta final do filme, porque alguns escaparam, estão aí vivos, mas eu tenho certeza que neste filme todos eles vão morrer, vão acabar essa série, para mim, revoltante desses Vingadores. Agora, o cinema brasileiro, aí que tá. O Bolsonaro ama os Estados Unidos, especialmente o governo Trump, né? A gente viu recentemente o Vice, né? Mourão. O que se trata? O filme, o Vice. O Vice. O que se trata? O vice-presidente do George Bush, George W. Bush, né? Sim. Que era o grande articulador, enfim, ou seja, é um cara que era para o bem e para o mal, né? Que era um arquiteto das ações boas e ruins do governo, positivas e aquelas negativas que a gente sabe, né? De guerras e de tomada de territórios e essa coisa toda, né? E colocou o George W. Bush como uma figura decorativa apenas, né? Estava lá, presidente da República, enfim, mas na verdade o vice era o grande articulador, né? E praticamente mandava e desmandava no governo. Você acha que um dia vai acontecer uma coisa dessa? Por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso, uma história com relação ao governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque o Bush perdeu o mandato, já passou 8 anos do Obama, temos 2 anos e pouco do Trump, enfim, então foi feito um filme em cima do Bush, uma coisa extremamente recente, né? Sim, sim. Uma produção boa que nós tivemos, bastante interessante, foi sobre o filme que o Tony Ramos estrelou, sobre Getúlio Vargas, né? Mas era praticamente a última semana, reta de vida, ele é acusado de uma série de situações, de atentado de morte, não é? Contra o Carlos Lacerda, de corrupção no governo dele, uma série de situações que o levaram, afinal de contas, ao invés de entregar o poder, ele acabou se suicidando. Então são filmes assim que mexem com o poder, não é? Nos Estados Unidos é comum. O presidente Bolsonaro podia se inspirar, né, nesse aspecto, né, para incentivar o cinema nacional. Imagina isso aqui. Você acha que o pessoal ia aceitar de bom grado? Já o Tropa de Elite deu no que deu, né? Pois é, eu acho que eu estranho muito quando o pessoal, verde e amarelo, é patriota, só que entrega tudo que os símbolos nacionais, a nossa cultura, a nossa economia, tudo para o capital externo. Eu acho isso um patriotismo confuso para mim, né? E na parte cultural, né? Você citou os Vingadores, faz parte de uma grande produção, de uma indústria, uma produção extraordinária do mundo, claro, né? Só que é justamente os países que querem desenvolver mais a sua área cultural, né? Que fortalecem o cinema nacional e garantem também uma cota, como existe na Argentina, de salas que essa produção circule, porque não adianta também só produzir cada vez melhor. E nas últimas décadas o cinema brasileiro cresceu muito, dezenas de filmes de qualidade, né? Centenas de filmes foram produzidos a cada ano, né? Tem que ter salas para passar esses filmes, não só aquelas comédias que conseguem mais tempo nos cinemas, né? Tipo De Perna pro Ar, daí né? Essas comédias de comediantes assim ligados à televisão conseguem até ficar um período maior em cartaz. Só que a produção mais qualitativa mesmo tem bastante dificuldade, né? Isso tem que mudar. Uma outra questão, Boturão, que essa extensão normativa deu, por exemplo, também, né? Mas algo muito mais de jogar para a torcida, assim, de populismo mesmo, de 20% a 40%
dos eventos, né, serem gratuitos, né? Por exemplo, tem um espetáculo de dança, né, e que tem a Lei Rouanet, daí de 20% a 40% tem que ser gratuito. Olhando assim, a população comum vai, pô, que bom, né? Bom, vai ter mais gente, vai democratizar, vai ter mais gente que vai poder ir de graça. É uma solução? É um incentivo. É um incentivo, sim. E eu não estou nem falando nas produções aqui de Santos, porque tanto o Santos Jazz, a Tarrafa Literária, os festivais todos que utilizam a Lei Rouanet aqui, todos são gratuitos, né? E com uma programação de muita qualidade e consegue atingir um público grande. Eu estou analisando que esse excesso de contrapartida para a área cultural não existe nas leis de incentivo de outras áreas. Por exemplo, a lei de incentivo para a indústria automobilística no Brasil come quase 12% do valor que a União deixa de arrecadar na parte de lei de incentivo, né? 12%, enquanto que a cultura é 0,6%. Né? Seria como colocar uma regra para a indústria automobilística de 20% a 40% do que ela produz, ela vai doar. Né? E o que isso vai acarretar? De forma lógica, óbvio que quem for pagar vai pagar o carro muito mais alto, muito mais caro. Claro. Então, isso que vai acontecer nos espetáculos que são pagos, que não são os casos dos festivais de Santos, mas os espetáculos que têm Lei Rouanet e que têm cobrança de ingresso, com esse aumento de cota, na verdade, né, de gratuidade, antes era 10%, agora mudou de 20% a 40%, vai acarretar o ingresso ficar mais caro, na verdade. A bilheteria tem que fechar a conta. Quem for pagar vai pagar muito mais caro, é óbvio. Jamir, né? Foi um prazer te receber aqui, né? Obrigado pelos esclarecimentos, né? Marcos Santana está diariamente conosco, a gente com você de segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui 1h30 o Ponto de Vista, radicalmente contra os Vingadores, e a reprise às 8 da noite aqui na Santa Cecília TV. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.